começar com esse assunto da ministra da Cultura, Margareth Menezes, porque ela tentou apresentar, gente, as prioridades da pasta dela lá na Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. Durante uma resposta ao deputado Luiz Lima, a ministra demonstrou que não conseguia acompanhar a rotina da comissão, se enrolando ainda mais nas respostas relativamente simples. Dá uma olhada no que eu tô falando. Também desculpa, viu, que eu ainda não... Luiz, que perguntou sobre... A papelada aqui tá muito, viu? Desculpa, deputado. Vou perguntar de novo, ministro. Luiz Lima. Luiz Lima. Eu não me lembro o que ele perguntou. Eu pergunto de novo. Desculpa, que eu me perdi aqui. Quais foram os critérios utilizados para determinar os novos limites de cachês de artistas e dos valores totais de captação no âmbito da Lei Rouanet? Certo. E esses cachês passaram para R$25 mil cada apresentação de um artista. Certo. Esses cachês é o teto, tá? Eu também quero explicar isso, é o teto. Explicando que, né? Isso aí eu posso explicar para o senhor pela minha experiência de vida. Bem, isso é o teto que nós estamos dando para dar também ao produtor que vai produzir um festival, dar uma liberdade. Tivemos essa pergunta. Eu me perdi aqui, sinceramente. Ou meus assessores, por favor. Não, eu estou trabalhando aqui. Eu que me atrapalhei aqui com esse aqui eu já respondi. Desculpem, gente, por favor, viu? Da próxima vez eu já vou vir melhor preparada. Muito bem, gente, tá aí a fala da ministra da Cultura, Margareth Menezes, ontem na Câmara dos Deputados, depois de questionada sobre alguns pontos. Por ponto nela, por que não colocaram ponto na ministra, hein? Que situação complexa, hein? Constrangedor. Mas, minha querida Antônia Fontinelli, já que estamos falando de cultura, eu quero falar com você, meu amor. Porque a Margareth Menezes, ela não é uma administradora, certo? Eu gosto da Margareth Menezes e acho ela uma excelente cantora, mas ela não é administradora, ela não se formou nisso, é a primeira vez dela na área pública. Isso aí, visivelmente, é a tradução de uma inexperiência, né, Antônia? Exato. Meninos, eu já dancei muito mais... Bom dia, meninos. Bom dia. Felipe, você já dançou muito Margareth Menezes? Ó, eu falei faraó, faraó. Danda, danda, cuque. Não, essa aí já é Daniela. Mãe B, danda, mãe B, danda, mãe B. Isso é Daniela. Maravilha, Egito, Ó, eu já subi no trio da Margareth. A Margareth é uma das maiores estrelas baianas, da música baiana. Margareth não merece passar por isso. Um conselho, minha irmã, sai fora disso, manhã, sai fora. A pasta da cultura é uma das pastas mais complicadas que o governo tem. É uma pasta técnica, não é para qualquer pessoa. A cultura é um dos pilares mais importantes de uma sociedade e a gente vem sofrendo com isso, não é de hoje. Primeiro tínhamos Regina Duarte, uma mulher lúdica que vive em Nárnia. Aí depois me vem Mário Frias, que ficava postando foto todo dia com arma, e achava que era o Rambo. Eu sei lá o que o Mário Frias achava que ele era. Maltratando todo mundo, tratando todo mundo mal. E aí eu sou a lenda, acabou a mamata. Não fazia nada por ninguém, provocando a fúria dos artistas e arrumando problema para Bolsonaro. Agora me vem Margareth Menezes, maninha, deixa não estou preparada, perdão. Não é a primeira vez que a Margareth se coloca em situação constrangedora. Está nítido que ela não está preparada para esse cargo. Não sei quais foram os critérios dessa escolha, nem quero saber dos detalhes sórdidos, pelo amor de Deus, me poupem disso. Margareth, volta para sua música, volta para o seu trio, volta para o seu carnaval. Vamos dar essa pasta para quem de fato entende, pelo amor de Deus, que isso é muito sério, gente. 10 bilhões de reais, a quantidade de roubalheira que vai acontecer nas costas dessa moça que não entende nada do que está falando e o que está fazendo. Eu não quero nem imaginar um troço desse. Então, Antônia, você sabe que você levantou um ponto interessante, né? Pô, estamos falando de Regina Duarte, Mário Frias, estamos falando de Margareth Menezes, podemos resgatar o passado, sei lá, Gilberto Gil e tal. Sim. Eu acho que os presidentes da República olham para o Ministério da Cultura como um negócio extremamente difícil e problemático. Desnecessário, eu acho. Não, e eu problemático. Acho que é desnecessário. Problemático, Antônia. E eu acho que tem estratégia colocar artistas assim. Tem uma estratégia de blindagem. Porque, por exemplo, se você for analisar a postura da ministra,
como é que você vai bater? Como é que você vai questionar, assim, visivelmente, é uma pessoa que tem um sucesso inegável na música tradicional brasileira, na música popular brasileira, e você vai bater nela ali, né? Você criou uma situação... Mas sem dúvida alguma é um cargo extremamente administrativo, né? Então, você teria que colocar alguém mais administrativo aí. Por que os presidentes que passaram... E aí, é esquerda e direita. Por que os caras colocam artistas no Ministério da Cultura? Primeiro porque aposta numa espetacularização do cargo, né? E eu acho que isso é interessante porque é o seguinte, tem muita gente que critica a Lei Rouanet, que critica os mecanismos vigentes, mas qual é a proposta real, concreta, que vem sendo discutida no Brasil para substituir esse tipo de programa? Então, a realidade é que, do ponto de vista político, existe um debate meio superficial, feito só criticando, mas ninguém tem programa de governo, de fato, assim, amadurecido para essa área, seja a esquerda ou a direita. E aí o que as pessoas fazem, tanto que o programa agora é basicamente ampliar o limite, mas aí você pergunta qual foi o critério... Ampliar o limite e distribuir milhões para os apoiadores do Lula. Aí você pergunta qual foi o critério, ministro? Aí ela diz... essa resposta é constrangedora, ou seja, não tem critério, porque não tem programa, não sabe o que está fazendo. Não sabe o que estão fazendo. Não, e o mais engraçado não é você não saber o que você está fazendo, é você ir para a cova dos leões completamente despreparada, sem saber o que você está indo fazer. Aí você pega aquele monte de papel, né? Qual que é o seu nome mesmo? O senhor Por que a sua língua tá virada? Porque só faltou ela fazer isso, cara. O que eu tô fazendo aqui? Qual é o seu nome mesmo? Sei lá. E aí, olha só, bicho, porque agora, isso é sacanagem da assessoria. É sacanagem também, da assessoria. Como que você larga? É sacanagem da assessoria, é sacanagem dela ter aceitado o cargo. É sacanagem de um monte de gente. Mas nós não podemos passar pano porque a gente gosta do artista, porque ficou com dó do que ela passou ali, da vergonha que ela passou ali, e aliviar o lado dela. Não. Ela assumiu uma postura pública, ela aceitou um cargo de grande importância e o mínimo que ela tinha que ter é preparo. Se não tem preparo, não aceita o cargo. E isso ficou claro ali. E outro problema também é achar que o Estado o tempo todo precisa fazer programas para que a cultura funcione. Hollywood não cresceu porque o Estado americano fomentou e fez com que a cultura existisse, não. Mas porque o Estado americano deu liberdade para que a cultura fluísse. O que acontece no Brasil é que os mecanismos do Ministério da Cultura são usados para manter uma base de apoio. Você distribui dinheiro público, distribui benesses para artistas que são próximos do governo, e quem não é próximo do governo se lasca. O pequeno artista fica prejudicado. Essa é a verdade. Não existia nem mesmo a necessidade de um Ministério da Cultura. Uma secretaria daria muito bem conta desse setor. Mas por que existe um ministério? Para você ter mais cargo, para você ter uma estrutura maior para empregar amigos, aliados do rei e manter os artistas debaixo da sua asa. Aí coloca uma ministra completamente incompetente e sem preparo para estar no cargo, e ficou claro isso ali na entrevista dela, e a gente fica refém desse tipo de gestão e às vezes tem até medo de criticar porque é uma artista. Você blinda colocando um artista, você não pode criticar porque ela é querida pela população. Ora, ela assumiu um cargo público. Se ela assumiu um cargo público, ela está sujeita à cobrança do público. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, buscando até uma certa reflexão dos três aqui em relação a isso. Como é que a gente consegue fazer uma política pública de cultura no Brasil sem esse radicalismo? Porque, por exemplo, o Lula foi lá nos governos dele e beneficiou a patota dele. Aí o Bolsonaro, com raiva dessa patota, o que ele fez? Ele exterminou qualquer tipo de política cultural no Brasil. Então nós estamos aqui diante de dois extremos fortíssimos em relação à política cultural, e o Brasil não discute efetivamente cultura. Como é que a gente chega nesse meio termo? Porque, a Antônia é artista, sabe bem do que eu estou falando, e a Antônia foi uma das poucas pessoas, vale a gente ressaltar aqui, Fê, Obrigada, que Paulo. no governo Bolsonaro colocou a cara a tapa para falar o seguinte: isso aqui está errado. E eu respeito muito a Antônia por conta disso. Obrigada. Várias e várias vezes, inclusive neste programa, não foi, Antoninha? Obrigada, Paulo. Sim. E isso me custou muito caro. Isso me custou a falta de apoio, né? Porque foi uma política onde o Bolsonaro não abraçava, não vingava.
que o povo não quer saber quais são os projetos dos candidatos, o povo quer saber, o Bolsonaro te apoiou? Então voto em você. E isso me custou uma eleição, isso me custou a maior derrota que eu já sofri na minha vida, uma derrota pública, porque estava cheio de inimigo querendo me enterrar viva. E essa discordância do Ministério da Cultura me custou essa falta de apoio. Vocês estão entendendo? Mas eu não estou preocupada com isso. A minha maior preocupação era com os artistas perecendo, os operários da arte, sabe? Durante toda a pandemia, que eu ajudei do meu próprio bolso, porque na época da pandemia eu ganhava muito dinheiro na internet. Então eu ajudava essas pessoas, eu dava cesta básica, eu dava dinheiro, pedia para Jorge Mateus mandar toneladas de alimentos para alguns, entendeu? E o Mário Frias fazendo política para ele mesmo, para hoje ele está na cadeira de federal como ele se encontra. E falava todo dia, acabou a mamata, não fez nada por ninguém na cultura e ainda recebia as pessoas muito mal, vingativo, porque nunca se deu bem como ator na TV Globo, nem em lugar nenhum. Enfim, é triste isso que a gente vive. Bom, e agora chega a Margarete, meu Deus, aonde a gente vai parar com isso? Maibê Dandá.